Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, vai te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá aquele que te convidou: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também te convidar. Isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos catequistas aqui presentes neste dia a vocês dedicado, a nossa gratidão a todos vocês catequistas que gastam sua vida em prol da evangelização, levando a crianças, jovens, adultos, idosos, o Evangelho de Cristo para assim receberem os sacramentos e serem inseridos na vida de fé da comunidade. Aos nossos catequistas, o nosso muito obrigado e que Deus lhes abençoe, concedendo-lhes saúde e paz. Também, antes de iniciarmos esta reflexão, peço-lhes desculpas se alguns estão em pé, porque ontem tivemos a festa do Beato Padre Eustáquio e as cadeiras que estavam substituindo os bancos que foram ocupados, foram levados para o centro pastoral em decorrência da obra, não puderam ser trazidas porque a festa se estendeu lá e não tem como trazer banco por volta de meia-noite, 1h da manhã. Mas se alguns derem uma apertada, cabem. Os bancos do meio cabem 6 e dos lados cabem 4. Então, se der uma apertadinha, cabe mais gente, principalmente os idosos que estão em pé. Vamos tentar dar uma apertadinha para dar lugar para quem precisa sentar e tem probleminha no joelho, não é verdade? E aí a gente vai convidar, como o Evangelho mandou, os últimos. O padre é o responsável pela casa, então vocês que estão do fundo têm probleminha no joelho estão convidados a vir mais para frente. Estou vendo alguns lugares se abrindo aqui, mães com crianças de colo, idosos com problema no joelho. Aqui é igual coração de mãe, sempre vai caber mais um, não é verdade? E o nosso coração também se alegra por ver a igreja cheia. Oxalá queira Deus que todos os dias falte banco. A gente não precisa reformar a igreja, mas ampliar a igreja, né? Porque o povo tem que vir rezar para se alimentar da Santa Palavra da Eucaristia. Tem lugar aqui na frente, viu, gente? Não tenham vergonha. A gente tem que ter vergonha de roubar e não poder carregar, como dizia minha avó. Amados, a primeira leitura de hoje é extraída do livro do Eclesiástico. Este livro nós temos no cânone dos livros da Igreja Católica, não tem no livro da Igreja Protestante. Este livro foi escrito por Jesus Ben Sirac. Talvez na sua Bíblia você não encontrará Eclesiástico, mas encontrará Sirácida, porque foi escrito por Jesus Ben Sirac, um grande sábio que traz para nós alguns ensinamentos que podem colaborar para a nossa convivência mais fraterna e harmoniosa, enquanto aqui estamos peregrinando rumo ao céu. Olha o que Jesus Ben Sirac, em seu capítulo 3, versículo 19 a 21, diz para cada um de nós. Vou repetir ipsis literi para entendermos melhor. Filho, realize os seus trabalhos com mansidão, manso, e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade,
e assim encontrarás graça diante do seu Senhor. Esta palavra mansidão, esta palavra generosidade e esta palavra humildade parece que infelizmente foi abolida do nosso vocabulário. Parece que foi excluído da sociedade. Porque a pessoa fala uma coisa com você, ela tem gente rosnando igual cachorro com raiva. Infelizmente. Você fala alguma coisa, a pessoa já quase morde a gente. As pessoas não sabem ouvir, não sabem ter mansidão no coração. E até no apostolado da oração, que a gente fala, Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Nós somos pessoas generosas? Ou sou uma pessoa que já tem pata de vaca, já dá tchau com a mão fechada? Generosidade não é somente no aspecto financeiro, mas generosidade em uma compreensão mais ampla de ajudar e estar com o outro no momento que ele precisa. Agora, uma palavra que acontece de forma mais explícita na Diocese de Tóquio, né? Porque aqui não acontecem essas coisas, é humildade. Infelizmente, o povo hoje confunde humildade com ser bobo, ser trouxa, deixar os outros passar rasteira, deixar os outros te humilhar, fazer o que quer com você, te fazer de capacho, pisar. E humildade não é isso. Humildade nunca vai ser isso. Humildade nada mais, nada menos é reconhecer o nosso lugar. O nosso lugar em sociedade, o nosso lugar dentro da nossa casa, o nosso lugar dentro da igreja, o nosso lugar diante de Deus como filhos e filhas dele. Qual é o nosso lugar? Porque tem gente, é uma piadinha, tá? Mas é muito sem graça, vocês nem precisam rir. Mas tem gente que se acha tanto, que se brincar de esconde-esconde já se acha. Se sente melhor do que os outros. Se dá o direito, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí eu posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, com quem eu quero. E problema é de quem está escutando. Como que nós podemos conviver com pessoas que se acham tanto, que se sentem melhores do que as outras? Certa feita, graças a Deus isso realmente nunca aconteceu aqui na paróquia, mas já passei por 6 paróquias como seminarista, 2 enquanto padre, e quando eu era seminarista, uma vez o padre contrariou uma senhora da paróquia, e ela falou, o senhor não pode fazer isso comigo porque o meu dízimo é o mais alto. Sabe o que o padre respondeu? Pode ficar com o seu dízimo para você. Se você não tem consciência do seu lugar, que você se sente melhor do que os outros, você tem que repensar a sua vida. Você tem que pensar as suas posturas, porque daqui você não vai levar nada. Tem gente que se sente melhor porque tem um carro do ano, porque tem uma roupa da Lacoste, da Tommy, um iPhone 16. Isso não te faz melhor que ninguém. Porque sou padre, não sou melhor que vocês. Porque alguém exerce o ministério da Eucaristia, canta na igreja, proclama a palavra, faz o comentário, não é melhor que ninguém. Sabe por quê? Porque a graça que nós recebemos é igual para todos. E essa graça se chama santo batismo. A dignidade que nós recebemos não é por aquilo que eu tenho na minha conta, por aquilo que eu tenho de bens. A minha dignidade vem do batismo, como filho e filha de Deus. E basta, eu não preciso mais nada. Eu tenho Deus. Portanto, vamos buscar uma boa dose de humildade, uma boa dose da graça de Deus, reconhecer o nosso lugar diante dele. Para de crescer. Se você conhece alguém que gosta de crescer para cima dos outros, falar que é melhor porque tem 10 diplomas, porque tem isso, porque tem aquilo, resta para essa pessoa. Se você não é ela. Quer ver uma frase muito interessante que a gente escuta, principalmente quem exerce algum papel de autoridade? Você sabe com quem você está falando? Olha que frase mais soberba. A humildade é um passo para o céu. E a ganância e a arrogância é um salto de cabeça carpado para o inferno. Nós não podemos ser gananciosos. Nós não podemos ser soberbos. Porque a soberba, ela só serve para condenar a nossa alma. Olha que ensinamento bonito que o livro do Eclesiástico traz para nós. Olha, a humildade te faz grande.
E assim você será reconhecido pela graça diante do seu Senhor e seus mistérios. Por isso que o Salmo de hoje, o Salmo 67, 68, disse: com carinho preparaste uma mesa para o pobre, porque deles é o reino dos céus. O pobre nos precederá no reino dos céus. O próprio Cristo disse que as prostitutas nos precederão no reino dos céus. Aquelas que são recriminadas, aquelas que são excluídas, as pessoas que ninguém quer chegar perto e são denegridos perante a sociedade, entrarão no reino dos céus. E muito cuidado, porque até Santa Teresa uma vez disse que o inferno está, o chão do inferno está cheio de crânios, de padres e de bispos. Nós não podemos nos sentir melhores do que os outros. Somos iguais pelo batismo, chamados para servir, tirados do povo, pelo povo, para o povo. Mas a graça que recaiu sobre mim no dia do batismo recaiu sobre vocês. Portanto, sejamos humildes, acolhamos as pessoas, não nos sintamos os bam da balachita, as últimas Coca-Colas, pitulinha do deserto, que vai matar você. Para de se sentir melhor do que os outros, porque amanhã você pode ser uma lápide no cemitério e as pessoas vão pisar em cima do seu nome e nem vão saber que você existe. Por isso que Jesus, hoje no Evangelho, estava na casa, talvez, de uma categoria que nem todo mundo queria misturar. Jesus se dava bem até com os fariseus. Missa, Igreja Santo Antônio, em Rio Acima. Mas Jesus estava comendo na casa de quem era letrado, de quem era sábio. Os chefes dos fariseus, os homens da lei, aquelas pessoas que também na diocese de Tóquio fica jogando as coisas na cara do povo, falando que você está errado, você está certo, você é melhor, você é pior. Aqui em acima ninguém julga ninguém, então graças a Deus a gente não passa por isso. Mas se alguém torrar sua paciência, ao invés de xingar palavrão, falar que a pessoa é um filho de não sei o quê, fala assim: seu fariseu. É melhor xingar de fariseu do que xingar de outro nome, tá bom? Aí fala, mas não fala que eu mandei, não, senão depois eles vão querer me processar. E eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Mas Jesus estava na casa dos fariseus. E assim eles estavam observando ele, igual o povo da diocese de Tóquio toma conta da vida do outro. E aí Jesus dá uma lição para aqueles homens. Quando vocês forem convidados para uma festa de casamento, não vai buscando o primeiro lugar, não. É igual na igreja, é muito interessante. Na igreja é o contrário, né? A igreja sempre enche do fundo para frente, porque o povo tem vergonha de ficar na frente da igreja, né? Só quando a igreja enche, que o povo ocupa os primeiros bancos. Mas Jesus nos ensina a reconhecer o nosso lugar. Reconhecer quem nós somos. Não o que temos, mas o que realmente somos. Filhos dele. E assim, quando formos reconhecidos, seremos chamados para frente. Seremos chamados para o nosso devido lugar. Portanto, hoje você deve se perguntar: qual é o meu lugar diante de Deus? Qual é o meu lugar no meu trabalho? Na minha casa? Na sociedade? Reconheça o seu lugar. Não se sinta soberbo, melhor do que os outros, porque tenho isso ou tenho aquilo. Somos reconhecidos diante de Deus. Você, será que você se sente melhor do que os outros? Será que tem um pouquinho de orgulho? E essa palavra orgulho, eu tenho orgulho, meu filho, cuidado com essa fala. Orgulho não significa isso. Orgulho não é bom. Não existe orgulho bom. Tá bom? Não existe orgulho bom. Você é chamado para reconhecer o seu lugar hoje. O seu lugar diante de Deus. O seu lugar, ocupe bem feito. Aquilo que fizerdes, faça bem feito. E seremos reconhecidos aqui na terra, como São Francisco de Assis disse certa feita: tome cuidado, porque talvez o único evangelho que as pessoas vão conhecer é o testemunho da sua vida. E qual evangelho você está anunciando? Qual evangelho você anuncia para os outros? Quantas pessoas aí, estão à beira do precipício e sabe o que a gente faz? Empurra. E às vezes não é nem com o braço, é com a língua que é grande demais. Quantas pessoas por aí deveriam dar um testemunho positivo dentro da igreja, deveriam dar um testemunho positivo lá fora, e não dão? Qual o sentido de ouvir esta palavra? Qual o sentido de comungar Jesus e se tornar sacrário vivo, se a minha postura não é coerente com aquilo que eu quero crer?